Olá, pessoal. Então, dando prosseguimento, né, após essa queda de luz, a gente inicia então essa parte 2, né, dessa nossa quarta aula da disciplina de metodologia do ensino do jogo e do esporte, tá bem? Buenas, eu vou continuar partilhando com vocês aqui o mesmo, é, a mesma apresentação, né, que eu vinha partilhando antes, né? Deixa eu colocá-la em modo de apresentação, que eu havia esquecido antes. Enfim, aqui. Então, eu ia chamando a atenção, né, para essas questões difíceis de lidar com na educação física, né, naquilo que se refere à questão de pensar as categorias com as quais a gente trabalhou agora, os elementos conceituais que eu acabei apresentando para vocês na parte um dessa aula, né, e como que nós podemos desdobrar esses elementos, né, não sem dificuldade, não sem complexidade, para dentro do contexto da intervenção pedagógica da educação física. Mas aí tem o outro revés. Veja, por que as crianças se negam a jogar, né, a brincar? Quais são os elementos que constituem essas relações, que estabelecem essas barreiras nesse processo que se desenvolve a partir de uma possibilidade fundante do ser humano, que eu estou chamando a atenção uma figura clássica também, né? Friedrich von Schiller, né? Friedrich von Schiller. E veja que a gente está falando na virada do 18 para o 19. Já ali, Schiller vai trabalhar com a ideia, né, um alemão vai trabalhar com a ideia de que o jogo é uma possibilidade fundante do ser humano. Quer dizer, o ser humano se funda através do jogo. O ser humano só é verdadeiramente humano pelo jogo. Então, se por um lado a gente também percebe algumas questões que acabam apresentando riscos, né, para nós também percebemos algumas potencialidades no campo da educação física a partir do jogo como expressão humana, né? O jogo como uma necessidade humana. E aí, por isso, a ideia de um horizonte de possibilidades para a educação física, né? Nesse caso, a curiosidade e a criatividade, eles são motores, né? Porque ali, a partir disso, né, tornar o jogo curioso, ampliar a possibilidade de criação, né? Veja, a possibilidade de produzir outros mundos possíveis. Tem um alemão chamado Wittgenstein, eu pego dele emprestada essa frase, né? O mundo é maior do que dele conhece, ou melhor, é a partir dele que eu formulo essa frase, né? O mundo é maior do que dele conhecemos, né? A frase dele é o mundo é do tamanho do que dele conhecemos, né? E na medida que a gente começa a entender a complexidade do jogo e a gente começa a compreender que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente conhece dele, né? As janelas também vão se abrindo, porque a gente vai criando determinados dispositivos que vão permitindo com que nós passamos a reconhecer, na verdade, nós passamos a reconhecer que existem outros mundos, né? Tem um catálogo, eu não sei se eu separei ele aqui no meu conjunto de livros que eu separei aqui, mas olha, chama os Jogos de Todo Mundo. É um catálogo simples do Sesc, mas a ideia é excelente, né? No sentido assim de trazer manifestações de jogos, né? Por exemplo, o Elo, Dama Chinesa, Mancala, Chung Toy, Hassami, Resta Um. Quer dizer, jogos, alguns bem conhecidos, outros bem desconhecidos, né? O texto traz, é um catálogo, né? O texto traz uma pequena introdução de como esse jogo foi criado, alguns mais, outros menos, e as regras. E uma foto de cada um deles. Isso tem disponível na internet, vocês conseguem acessar com certa facilidade. Bom, obviamente que isso não resolve o problema, mas aqui eu digo que tem um dispositivo, tem uma janela de oportunidade formidável para poder pensar o conjunto de elementos com as quais a própria educação física vai operar e as janelas que ela pode abrir a partir das suas relações estabelecidas nos contextos de aula, né? Sem contar a questão da gamificação e dos jogos eletrônicos, muito presente em várias realidades, né? Os alunos brincam com isso, jogam com isso, enfim. E aqui traz alguns elementos que a gente pode pensar na educação física, mas aqui não é tema para essa nossa aula de hoje. Mas fica aberta, né, a janela de possibilidades que isso também se desdobra, que isso também potencializa, né? Enfim, indo para o final, então, dessa nossa segunda parte, né? As responsabilidades pedagógicas para a formação de professores no campo da educação física. Bom, a ideia principal da aula de hoje era potencializar a,
a necessidade do conceito na vida de professor, né? A gente vive um tempo em que as questões do conceito e as questões teóricas, elas se constituem como elementos quase que, diria, subversivos, na medida em que eles vão se constituindo como elementos pouco apreciados em vários segmentos sociais, né? Eu me lembro de alguns alunos do mestrado e doutorado, inclusive, que eles tinham um certo constrangimento de falar das suas pesquisas nos espaços de trabalho, quer seja em academias, escolas, enfim, e por aí vai. E isso dá um indicador muito significativo do lugar do conhecimento no nosso tempo e, por consequência, do lugar da teoria e do conceito. Nós precisamos de conceito para operar no campo da docência. Nós precisamos de teoria. Teorizar é a nossa capacidade explicativa de mundo, e o professor se sustenta a partir disso, na medida em que ele não produz um trabalho material nas relações humanas que se estabelecem em um processo pedagógico. A docência é um exercício que se estabelece por meio de relações humanas. O ensinar e o aprender se estabelece por meio de relações humanas. E esse conjunto de elementos que se constituem a partir dessa tensão, dessas relações humanas, eles potencializam a nossa possibilidade de ser. Então, veja, a ideia de ser se constitui também no campo da docência como uma possibilidade de teorizar. O professor precisa aprender a abstrair, o professor precisa aprender a necessidade de exercitar a produção conceitual. Essa aula de hoje, em certa medida, ela chama atenção para isso. A gente percebe que os professores têm sede disso, mas também a gente sabe que há uma realidade muito dura na vida do professor. É muito comum a gente dizer, olha, eu gostaria de estudar, mas não consigo, eu me martirizo muito porque eu não estudo, mas eu trabalho 2, 3 turnos. Não... Então, veja, é uma série de elementos que a gente conhece e sabe que a realidade é dura nesse sentido, é muito dura, né? Mas é preciso pensar como estabelecer uma cultura de estudo ao longo dessa realidade dura, e isso é uma tarefa que não há como... O Nietzsche dizia, né, tem pontes que cabe só a nós passar. Quer dizer, há o âmbito coletivo dentro dos contextos da intervenção na escola, na universidade, e a luta pela possibilidade de condições objetivas. Mas há também a questão daquilo que nos compete, as pontes que nós precisamos atravessar para produzir determinadas relações com as questões do estudo, com as questões do conhecimento. Por isso a importância da questão conceitual, a questão do que é, da questão do que foi, como pode ser, qual é o futuro, qual é a projeção de cenários que a gente faz frente a essa condição na qual se encontra a escola, a educação física. E isso exige teorizar. Teorizar é fruto do esforço de projetar mundos que não são possíveis ainda. Teorizar é a nossa capacidade de analisar cenários, um tema que a gente abordou na semana passada. Então, por isso que a formação, a boa formação, é a capacidade de romper com o imediato e o natural, na direção de produzir novas perguntas e encontrar novas respostas. Nesse caso, teorizar passa a ser uma forma de intervenção no concreto, e o concreto muda a nossa maneira de lidar com as coisas do mundo, portanto, com a nossa capacidade também de abstração e de teorização. Então, nesse sentido, a teoria é uma categoria de ação nessa lógica, porque a nossa perspectiva de mundo baliza a nossa intervenção, que baliza a nossa perspectiva de mundo, que baliza a nossa leitura do mundo. Então, é esse movimento de tensão, de permanente tensão, que nos coloca em movimento. Por isso, aprofundar os estudos sobre jogo e cultura corporal de movimento, ele é um princípio importante para a formação de professores. E aí a monografia passa a ser uma possibilidade de empoderamento intelectual que é fantástica e significativa na sua trajetória de formação nesse curso. Buenas, por isso a ideia da responsabilidade da educação física em produzir uma pedagogia do jogo, tendo a educação física, ela, como protagonista. Eu trabalhei vários anos na universidade que eu trabalhava até pouco tempo atrás, a disciplina de pedagogia do jogo. E ali nós tínhamos elementos do âmbito conceitual, teórico-metodológico. A gente procurava explorar as diferentes manifestações do jogo, quer dizer, uma disciplina que tinha uma carga horária significativa, boa, que dava para produzir determinadas coisas que ampliavam a leitura de jogo, de cultura, de educação física dos estudantes e também do professor. Mas a ideia do jogo como fenômeno que exige criatividade e curiosidade é um fenômeno que a gente pode aprofundar. Bueno, gente, no jogo e com o jogo,
Veja, antes ali, né, a tarefa da educação física é torná-lo compreensível, no caso o jogo, em sua complexidade. É isso que nos cabe, né? Mas, ao mesmo tempo, potencializar o jogo como sendo um elemento da cultura necessário para a vida humana, né? Para os adultos, inclusive, né? Bom, no e com o jogo aprendemos a ver que outros mundos são possíveis. Eu dei o exemplo ontem de uma na aula, né? Eu dei o exemplo de uma pesquisa que eu assisti o relato num Combrace, que eu não consigo lembrar o ano, Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, se não me engano foi em Porto Alegre, e o rapaz parece que era um pesquisador de mestrado, não vou lembrar também, faz tempo já, mas eu nunca esqueci do exemplo que ele traz. Ele foi fazer uma análise, ele foi fazer um estudo, melhor dizendo, né, sobre a cultura lúdica num acampamento do MST. Ou assentamento, agora não consigo lembrar também, faz tempo, como eu disse. Mas o que importa é a dinâmica com a qual esse exemplo se constitui e o exemplo que ele nos traz. Buenas, esse rapaz, ele ficou um período, né, imerso nesse contexto e fez um levantamento, né, dialogando com a comunidade, procurando compreender qual é a cultura lúdica daquele contexto. E uma das práticas que ele relatou, que eu achei muito interessante como uma possibilidade de lidar com o jogo a partir dessa perspectiva de que outros mundos são possíveis, né? É a ideia de um menino que era muito bom no jogo de bolita e rapelava os outros, né? Ele ganhava todo o jogo, segundo o relato desse rapaz. E ele, a partir daí, eu preciso até retomar essa referência, porque eu tenho usado ela bastante, né? Mas estou com dificuldade de encontrá-la, porque não consigo me lembrar exatamente da situação e do próprio evento. Mas me lembro do exemplo, né? E acho que esse exemplo ficou bem. Então, esse menino ganhava de todos no jogo de bolita. E chegou um ponto que ele ganhou de todos. Ficou com a bolita de todos os outros meninos, 4, 5 meninos ali. E quando terminou o jogo, ele pegou as bolitas, bolinhas de gude em alguns lugares, né, e distribuiu de volta de acordo com aquilo que eles já tinham antes de jogar. E aí esse rapaz, o pesquisador, perguntou: mas escuta, por que tu vai devolver a bolinha para eles, se tu ganhou? E aí o menino esse responde: olha, se eu não devolver para eles agora e hoje, com quem que eu vou jogar amanhã? Quer dizer, ele não tinha nem o dinheiro para comprar as bolitas, as bolinhas, e também não tinha onde vender as bolinhas. O que eles tinham para jogar era aquele universo de bolinhas. E para eles, o mais importante nesse caso era manter em movimento o jogo, dentro daquelas questões que a gente já abordou, por exemplo, a incerteza, veja, as características que o jogo vai assumindo nesses contextos, e ao mesmo tempo poder manter em movimento essas relações humanas que se estabelecem no contexto de jogo. Quer dizer, para eles mais importante do que acumular bolita, como comumente a gente vê, né? Quem chega no campinho, no lugar já com chacoalhando, né, o saquinho de bolitas, a caixa de bolitas para mostrar aquilo como uma espécie de evidência de que o sujeito que vai jogar é um jogador muito bom, né? Então, para eles ali o mais importante era manter em movimento o jogo. Então eles distribuíam. E assim tem uma série de exemplos que eu não vou entrar em detalhes agora, que mostram que o jogo nos abre outras possibilidades de compreender as relações humanas do mundo que a gente vive. Quer dizer, essas relações humanas que a gente vive, pautadas na competitividade, no individualismo, etc., não são as únicas, né? E há grupos que conseguem produzir rachaduras nessas estruturas e produzem outras formas de poder pensar suas relações com as questões do ganhar e do perder, né? Acho que isso tem muito para nos ensinar. Então, nesse sentido, né, esse foi um pouco do que é, eu procurei é, partilhar com vocês, né, nesse sentido, chegando ao fim aqui dessa nossa aula de hoje, né, é, eu finalizo lembrando uma frase do professor Elenor Kuntz, né, é, ele diz que somente se nós mesmos nos percebermos como nosso saber e nossa cultura são formados, né, esse saber ou essa cultura poderá nos formar. Então, a ideia de perceber, já usei essa expressão em outro momento de nossas aulas, né? Mas de tentar entender, compreender, né? Ir às bases, né? Ir aos fundamentos, ir às raízes, produzir um movimento radical de entender, né? Como que o nosso próprio saber e a nossa cultura são formados. Eu acho que aqui tem uma frase impactante que abre uma série de potencialidades para a gente poder pensar o nosso próprio trabalho e a relação que nós temos com o conhecimento com o qual operamos no cotidiano, né? Afinal, o que sabemos sobre o que sabemos, né? Quais as origens, né? Qual é a gênese dos conhecimentos com os quais nós operamos?
Quais são as consequências das nossas escolhas no plano da possibilidade conjuntural, né? Que se desdobra as nossas ações pedagógicas em aula. E aí tem uma série de questões que essas frases como essa nos permitem entender melhor. Bom, pessoal, eu queria então... eu vou parar de apresentar aqui. Eu queria então, a partir daí, dizer para vocês... vamos parar de apresentar aqui. Isso. Eu queria então dizer para vocês que era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para o grupo, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um arrazoado agora com essas duas partes, né? Teve a interrupção da energia elétrica que parou, enfim, parou a conexão, parou tudo. E esse segundo tópico aqui ele procura mais finalizar mesmo aquilo que a gente fez lá no vídeo anterior, tá bom? Eu deixo para vocês então aqui a questão do pós-aula, né? Tem o vídeo no YouTube com significados do esporte, com uma fala do professor Marcos Neira, da USP. Tem o link no nosso programa da disciplina, eu vou encaminhar isso para vocês pelo e-aula, tá bom? A próxima aula nós vamos ver exatamente esse tema, né? A questão do esporte, né? O professor Marcos Neira vai falar sobre os significados do esporte e a gente vai abordar na próxima aula a ideia do esporte como tradição cultural inventada. Uma tradição cultural, é até uma, como é que se diz assim, quando a gente repete a mesma ideia, né? Me fugiu a palavra aqui agora, mas é uma redundância, né? Pensar uma tradição cultural que é inventada, toda tradição cultural é inventada, né? Nesse sentido. Mas é para reforçar essa ideia do esporte como produção humana, né? Nas terças a gente continua com o nosso bate-papo das 11 às 11h50, né? Aguardo aqueles que tiverem interesse, dúvidas e questões para a gente poder trabalhar na semana que vem. Desejo a vocês, né, um bom fim de semana e a gente se vê na semana que vem no nosso bate-papo ou na nossa aula semanal. Tá bom, pessoal? Na nossa quinta aula, então, do nosso curso. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Desejo que fiquem bem aí, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau.